Tudo bem, pessoal? Oi, Estela. Oi, Lu Brondino, Lu Grisotto, Projeto de Luz. Então, vamos lá. Como eu estava dizendo, hoje a nossa live vai ser fáscia versus depressão. Eu tenho convidadas a Débora e a Flávia, que são minhas mentoradas. Mas antes gostaria de dar uns recadinhos aqui para vocês. Dia 10 de julho, domingão, vai rolar então uma masterclass sobre anatomia contemporânea, para eu contar para vocês um pouco do que eu vi lá no King's College com o curso de dissecação do John Sharkey, tá bom? Então, faça a sua inscrição, o link tá na bio. Já vi que muitas pessoas se inscreveram, tô muito feliz com isso. Já preparei a aula e a aula tá, ó, 10. Ah, Geraldo, já tá inscrito. É isso aí. Geraldo, acho que a gente tá no mesmo fuso. Eu tô na França, são 5 da tarde, acho que em Portugal são 5 horas também. Brasil, meio-dia. Oi, Margarete, tudo bem? Bom, então eu vou começar chamando as minhas convidadas. Espera lá. Vamos lá. Flávia e para Débora. Olha, Débora, que chique. Oi, Já Débora. vem. Olha que chique que você tá, dona Débora. Isso é só para você. Ai, ai. Então, pessoal, vamos começar. Então, eu trouxe um assunto legal aqui para vocês, gente. Deixa eu falar um pouco como é que vai ser a dinâmica hoje. A Flávia, ela é coach da comunidade Face Expert e ela leu esse artigo Face e Depressão para a galera da comunidade. Eu pedi para ela trazer hoje aqui um aspecto desse artigo que chamou a atenção dela, tá? O pessoal da comunidade já teve o privilégio de ler esse artigo com ela, fazer as discussões do artigo, mas ela vai trazer hoje aqui uma coisa que ela achou super interessante sobre o artigo. E a Débora, como vocês já sabem, a Débora, ela está fazendo um trabalho super legal aqui comigo no Face Connector, né? Toda quarta, daqui a pouco, às 12h45. E eu chamei a Débora porque a Débora tem uma experiência, ela é osteopata, então ela tem uma visão, às vezes, diferente de muito de nós, né? Uma visão diferente. Então, a Débora vai colocar também essa visão da osteopatia. E eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema endocannabinoide, tá? Então, eu vou começar falando sobre isso. Bom, tema, fáscia e depressão. Acho que a gente já está careca de saber que exercício físico traz benefícios para as pessoas que têm depressão, ou melhor, pode trazer benefício. E um dos motivos é porque com o exercício físico a gente vai liberar no corpo endorfinas e endocannabinoides. Então, o nosso corpo é capaz de produzir endocannabinoides. E o que é esse sistema endocannabinoide, né? Esse sistema é um sistema que, acima de tudo, busca no nosso corpo a homeostase. Então, a gente pode entender que esse sistema, ele ajuda na autorregulação, ok? Então, o seu corpo produz o endocannabinoide, tá? Essa substância, e essa substância, ela vai se ligar aos receptores. Quais são esses receptores? Receptores chamados de C1. Esses estão localizados no nosso sistema nervoso central. E depois o receptor C2, que estão localizados no sistema nervoso periférico e nas células imunes. Mas, em 2016, Carla Stecco, ela disse, através de uma pesquisa, que o sistema facial também tem receptores para endocannabinoides, principalmente a miofáscia, ok? E aí, o que acontece quando essa molécula, essa substância endocannabinoide, se liga ao receptor C1? Quando acontece essa ligação, nós podemos ter o alívio de dores. Agora, quando ela se liga a C2, a gente pode ter
uma diminuição dos processos inflamatórios, tá? Então, você já consegue perceber o benefício que esse sistema pode trazer para o nosso corpo. Hoje está muito na moda o pessoal tomar CBD, porque é um canabinoide que você administra externamente, que também vai fazer a ligação com esses receptores para trazer esses benefícios, tá? Então, é importante a gente entender esse sistema, porque como a nossa fáscia tem esses receptores, né, e já existe publicações da Calisteco e da Caterina Fed, eu acho que é um assunto que a gente tem que estar por dentro. Quando o endocannabinoide se liga a esses receptores que estão presentes na fáscia, o que acontece é que essas células da fáscia, vou até ler para vocês aqui, as células da fáscia respondem para remodelar e regular a matriz extracelular. Então, olha só a importância dessa substância no nosso corpo. Ela vai regular e remodelar a matriz extracelular. Se a gente tem um corpo que cada vez mais precisa se adaptar a situações, né? Então isso se torna extremamente relevante. Agora eu vou dar a palavra para a Flávia, para falar sobre o artigo que foi discutido. Flavinha, com você. Oi, oi, bom dia, estão me ouvindo bem? Tá bom. Então, esse artigo foi muito legal. E aí eu até comentei com as meninas na comunidade, porque você deixou sob minha responsabilidade escolher um artigo que a gente tinha recebido dentro da mentoria. E nós temos muitos artigos dentro da mentoria. E esse já tinha me chamado a atenção quando eu li. Porque eu achei ele bem interessante. Eu falei assim, vai ser esse. E aí, um ponto que me chamou muito a atenção desse artigo, que eu achei interessante, foi um dos estudos que ele apresenta, foi que ele fala que quando a gente trabalha o tecido miofacial, é possível intervir na memória dos depressivos. E eu achei isso muito interessante. Aí ele apresentou, foi feito um estudo em 3 fases, onde eles dividiram em 2 grupos. Eles apresentaram uma determinada sequência de exercícios bem específicos, e o outro eles aplicaram o exercício placebo. Foi um exercício de autoliberação miofacial. Foi feito em 3 fases. Entre cada uma das fases, eles soltavam uma fita, as pessoas ficavam deitadas, numa posição relaxada, tanto o grupo 1 quanto o grupo 2, e eles ouviam palavras positivas e negativas. E os 2 grupos eram grupos de depressivos. No final da 3ª fase, eles pediram para que essas pessoas dissessem palavras que tenham ficado mais aparente, mais evidente, que elas se lembrassem com mais facilidade. O resultado foi: aqueles que receberam a intervenção automiofacial lembrou mais de palavras positivas. E o grupo 2, que teve a intervenção placebo, lembrou mais de palavras negativas. Então, eles verificaram que o trabalho do tecido miofacial é, sim, possível intervir na nossa memória. Achei muito interessante isso. Muito legal mesmo. Então, gente, moral da história. Se você tem uma pessoa pessimista na tua casa, pega o rolo miofacial e manda bala. Brincadeira, gente. Mas se você fizer isso, vai ajudar também. Obrigada, Flávia. Débora. Olá, meninas, meninos, é um prazer estar aqui com vocês, como sempre. Estudando a história, né, Ana, como estudando a embriologia, o que eu posso trazer para vocês? Primeiro,
Depois das grandes guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ou até durante, principalmente, a Segunda Guerra Mundial, 1946, tiveram grandes evoluções na área tecnológica, científica, né, na medicina, como os antibióticos, a penicilina, o computador, a internet, e essa grande parte aí, e hoje chamamos a educação somática, que veio ginástica holística, de ginástica, Feldenkrais, RPG e o Pilates. E Joseph Pilates faleceu, se eu não me engano, em 1967. O que ele fazia na época dele lá na guerra com os soldados acamados? Ele pegou as molas das camas, né, e prendia nas próprias camas ou na parede para os soldados movimentarem os seus braços ou as suas pernas, o que poderia ser feito no momento, junto com a respiração, com toda aquela consciência que ele já trazia daquela época. Bom, hoje, depois de tantos anos e depois desse momento tão complexo que passamos e continuamos passando, né? O que a gente vê? A gente vê crescendo ou desabrochando novamente, né, toda essa área da educação e o movimento através do estudo científico, dessa comprovação científica facial. Então, hoje vemos doenças muito graves, degenerativas, né, as doenças mentais, como a depressão. Só que a depressão ela tem vários níveis e muitas vezes associado com outras doenças, né? PMD, bipolaridade, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade. E o que a pessoa apresenta? Uma postura introspectiva, né? Um sedentarismo, a pessoa não quer se movimentar muito, não quer sair de casa, fica muito tempo sentada, deitada, variação de humor, né? A parte da alimentação, sono, e todas essas questões ficam mais paradas. Os pés, que nos liga, né, nos entremeia toda de uma forma ininterrupta, com essas células, 80% sensorial, milhões de receptores no nosso corpo, que a gente sabendo disso tudo, de como eu vou estimular essas células, de que maneira, né? Então, os fibroblastos, os telocitos, faciocytos, como é que a gente vai estimular elas para quê? Para ter uma melhor o quê? Colágeno, elastina, ácido hialurônico, nossa proteína, que tudo isso para promover o quê? O maior deslizamento, fluidez, essa densidade, para ter o quê? Equilíbrio, estabilidade, mobilidade, equilíbrio dinâmico, né? Então, isso, a gente sabendo disso tudo, com anos de prática e juntando tudo isso que, né, você vem falando aí em anos do seu curso, com a nossa faixa, a gente vai tendo muito mais fidedignidade, muito mais até prazer de trabalhar com o nosso aluno, paciente. E quando a gente estuda a embriologia, a gente vê isso. Então, o que é a vida? A vida é o pulsar da alegria, da estabilidade, de ir e vir, né? E você tem uma outra postura. Quando você está triste, deprimido, a sua postura é outra. E esse pulsar que vem de cima para baixo, de baixo para cima, né? Sistema arterial, venoso, linfático, neural, ele passa justamente no meio do nosso diafragma. E se a gente está com essa respiração mais ofegante ou mais tensa, vai tensionar também esse nosso diafragma. Esse nosso pulsar vai ser diferente. E vai vir toda essa questão facial, crânio-sacral. E na embriologia, a gente vê que esse desenvolvimento, né, horizontal, vertical e espiral dos nossos tubos, ele nos traz uma cognição do quê? Do cheio, do vazio, do duro, do mole, do invaginado, do expelido. E essa cognição que nos vai nos ensinar o quê? O nosso pensar, nosso sentir, nosso perceber, para o nosso agir. Então, se eu junto a terapia manual, osteopatia, por exemplo, com um movimento, é maravilhoso. A pessoa realmente sai muito melhor da sessão. Mas você tem que colocar ela com movimento, senão parece que está faltando alguma coisa. E lembrando que 50% de toda a terapia manual, 50% você tem que liberar o diafragma. E isso é muito importante. É o viver, é o pulsar. Quando a gente fala, né, da face como maior órgão sensorial,
e dessa qualidade que a fáscia tem da qualidade de interocepção, muitos estudos mostram que os pacientes deprimidos, eles têm uma pobre interocepção, né? Então, através a minha internet está oscilando, né? Através da fáscia, do trabalho do sistema facial, a gente consegue, então, melhorar essa interocepção. E, por falar nesse assunto, a Flávia, tá? Tem um workshop que vai rolar agora, né, Flávia? Nesse sábado, justamente sobre esse assunto. Porque, gente, é muito importante nós, como facilitadores do movimento, que a gente facilite esse trabalho de interocepção através do sistema facial. Flavinha, fala um pouquinho sobre isso, já que é um tema que você gosta e que vai rolar teu workshop agora no sábado. Eu comecei a trabalhar com isso porque me incomodava muito ver que tinha alunos que eu preparava uma aula que eu falava assim, não, essa tá legal, eu me superei. E eu chegava lá, no decorrer da aula, a gente vai perguntando, e aí, o que você está sentindo? Como é que está sendo? Não estou sentindo nada. E eu tinha muito dessas respostas, eu não estou sentindo nada, eu não sinto nada. Ah, Flávia, deve estar sentindo alguma coisa, sei lá. Alguns alunos eram até, de certa forma, agressivos, como se eu tivesse invadindo o espaço deles. Na mentoria, nos estudos com a face ela veio, assim como ela liga o nosso corpo todo, né? Ela veio ligar os meus conhecimentos que eu fui adquirindo no decorrer da minha carreira, né? E aí eu fui inserindo algumas coisas, algumas ferramentas na minha aula, e eu percebi que essa resposta, esse retorno de autopercepção, de autoconhecimento corporal, eles começaram a me dar, não, muitas vezes não de forma verbal, mas eu percebi o corpo respondendo melhor ao estímulo que eu estava apresentando a eles, e porque na grande maioria eles não vão falar de forma verbal, a gente tem que estar muito atento, com um olhar bem aguçado para perceber isso, porque eles não falam, eles ainda, para traduzir em linguagem falada, eles têm dificuldades ainda, muitas vezes. O que me traziam, às vezes, de retorno? Ah, Flávia, eu lembrei de você na semana. Eu percebi, fui fazer um movimento em casa, um serviço de casa, e eu percebi que eu senti um desconforto. Eu parei, reajustei o meu corpo e eu lembrava da sua voz na minha cabeça. Percebe o corpo, se reorganiza, se ajusta e depois você continua o movimento. E eu falo assim, isso para mim, não é que eu tô ali na cabeça dela falando, ela tá se percebendo. Exato. E eu tô sendo o caminho para ela entender esse corpo, como ele trabalha, como ele funciona. E no workshop, no sábado, a gente vai ver um pouquinho de tudo isso, a diferença de sensação e percepção, como aplicar essas ferramentas, são 5 ferramentas que a gente vai aplicar, como aplicar, de que forma eu organizo dentro de uma aula essas ferramentas, vamos ver um pouquinho sobre fáscia, tá bem legal, tá bem gostoso o workshop, aí a aula tá pronta, o material de apoio tá todo pronto, tô aqui só na expectativa de sábado. Quem quiser, gente, procura a Flávia ali no Instagram dela para ela passar informações para vocês. Mas como vocês viram pela a fala da Flávia, essa grande desconexão da pessoa em relação ao seu próprio corpo, né? Ela não consegue identificar, a Andréa Sakai falou muito bem aí, ela não consegue identificar o sentimento, as sensações, né? E é muito importante as pessoas sentirem essas sensações, identificarem o que elas estão sentindo, processarem, para depois saber o que fazer com isso. Eu comecei a live falando do sistema endocannabinoide. Quando o sistema endocannabinoide ele não está bom, ele é falho, existem vários artigos que já mostram que a pessoa tem uma grande tendência a ter fibromialgia.
né? Então, toda essa falta de percepção, essa dificuldade de habitar o próprio corpo, né? E esse link que faz com as emoções. No curso, foi uma coisa muito engraçada, gente. No curso de dissecação, semana passada, retrasada, que eu fiz, em Londres, eu queria, quando abriram a cabeça, porque eu queria ver a ínsula. Pô, eu falei, eu quero ver a ínsula. E eu fiquei atrás, eu fiquei atrás do John Shark na sala, e eu falava assim para ele, me mostra a ínsula, porque eu quero ver a ínsula, porque a gente sabe que é ali que são processadas as nossas emoções. E aí, vi a ínsula, consegui ver a ínsula. Mas a gente sabe que passa por aí. E um cientista belga, eu não estou lembrando o nome dele agora, mas ele fala muito sobre isso, né? Sobre esse processamento dessas informações de interocepção na ínsula. E como a gente pode intervir com o movimento. A Rafa Marfim, que está aqui nos vendo, ela me mandou hoje um artigo falando de uma mulher do Reino Unido que já foi 500 vezes hospitalizada porque ela tem dificuldade ela tem uma alergia chamada síndrome dos mastócitos, onde a pessoa, gente, tem alergia a sentimentos, a riso e ao choro. E isso desencadeia no corpo, não sei de que forma, um processo de uma alergia a ponto da pessoa ser hospitalizada porque ela corre risco de vida. Olha que loucura! Então, para a gente ver até onde essa falta, essa dificuldade de processar emoções pode chegar, né? Débora, você tem mais alguma? Você já teve experiência com clientes com depressão e que ao trabalhar tanto toque como movimento apresentaram então grande melhora? Vários, Ana, porque eu lido com as pessoas mais velhas, né? E todo mundo passa por um processo. Eu sempre falo, a vida se repete. Só muda o CPF, porque muitas vezes todo mundo mora na mesma casa. Mas muita gente, muita gente. É engraçado porque a vivência, né, vai dando assim um feeling maior na gente. Então, a pessoa entrar na porta e já saber, pô, hoje não tá bem. Ou então, hoje tá melhor. Sim, a pessoa faz a terapia manual, a pessoa começa a fazer o movimento, é uma libertação. Muitas vezes, né, você desencadeia sentimentos, porque o toque, né, é uma coisa profunda, o toque leve, ele é profundo no seu sentimento, né? Então desperta muitas vezes um choro, outro tipo de emoção mais forte, mas todos ficam melhores. É impressionante como esse trabalho de grupo, o trabalho da Faixa Connect é maravilhoso. As pessoas adoram isso, você sabe muito bem. Né? Então, é maravilhoso você trabalhar com tudo isso. Agora, você tendo essa consciência, né? Para que serve, o que eu estou fazendo, se eu estou fazendo certo. Isso te dá até uma liberdade maior de trabalho. Todo mundo se sente muito mais acolhido. E olha só, o Geraldo falou uma coisa aqui, o toque mudou minha vida. Tem uma coisa muito importante que a gente também tem que ter muita consciência a respeito, até porque cientificamente é comprovado por vários cientistas, quando a gente realiza um toque, a gente está também fazendo uma transferência de energia, né? Energia essa que chega até o núcleo da nossa célula. Então, a Carol Davis, ela sempre fala, a intenção do toque, o estado em que o terapeuta se encontra é muito relevante, porque até mesmo sem se tocar é transmitido essa energia. E hoje eu estava conversando com a Régula, e ela até falou uma coisa que me impactou muito. Ela falou assim, a cura, ela só pode acontecer num corpo quando ele está no sistema parasimpático. E isso é verdade, né? Geralmente a pessoa muito ansiosa ou depressiva, ela vive no sistema simpático, luta e fuga, ela vive em alerta, né? Ela vive nesse estado, nessa armadura. E como é que pode haver, então, uma cura, você estando nesse estado?
né? Então, é preciso a gente usar os recursos para trazer para o parasimpático, né? Vamos fazer uma última rodada, onde a gente tem muita gente que eu vi que entrou no meio da live, onde a gente pode falar aqui em uma frase alguma coisa que vai trazer de fato relevante para o movimento. Então, eu vou falar uma coisa que eu achei interessantíssima sobre esse sistema endocannabinoide. É a capacidade do corpo humano de produzir essa substância que é liberada principalmente com o mover, e essa substância é capaz de, além de trazer bem-estar, benefição, trazer alívio de dor e melhorar os processos inflamatórios do corpo. Porque esse sistema endocannabinoide preza, olha pela homeostase do nosso corpo. Então, eu achei isso muito legal, uma coisa que a gente tem que investigar mais. Flavinha. Nossa, é tanta coisa, né? Quando a gente fala em fáscia, são tantas coisas que acabam trazendo coisas positivas para a gente, para os alunos, mas uma coisa que, para mim, a fáscia mudou muito, não só o meu trabalho, mas a minha vida pessoalmente. Eu desenvolvi, durante a pandemia, um pouquinho de ansiedade. Coisa de eu ficar, de parecer que o quarto está se fechando, que tem alguém apertando, pisando no meu peito e uma dor no peito, uma falta de ar. E quando eu vou para o tapete, eu me acalmo de uma tal forma. Então, assim, como o movimento, ele traz essa leveza para a vida da gente mesmo. Ele ajuda o corpo a se regular, a se reorganizar. Porque a ansiedade nada mais é do que alguma coisa que se desregulou lá dentro do corpo, né? Que está fora do seu lugar, que está fora do eixo. E aí eu vou para o tapete e paro, lentifico os meus movimentos para que eu consiga acalmar, abaixar minha adrenalina, acalmar os meus receptores que estão todos né, se movendo de uma forma bem desorganizada, e eu sinto uma leveza, uma paz, eu percebo o meu corpo ir se acalmando. Então, assim, como a gente pode, sim, com o movimento, interferir positivamente no dia a dia do nosso aluno. Muito bom. E nada como poder experienciar isso, né? Como a Flávia falou, ela vivencia isso, ela vivenciou isso. Nada como a gente vivenciar para poder ensinar para os pacientes. Débora? Vou ler aqui duas frases do livro Anatomia Funcional, do Stanley Kellerman, que ele fala assim, tubos flexíveis contribuem para a maturação e para o nascimento do nosso sentimento. Tecidos moles, sensibilidade e vulnerabilidade. Tecidos rígidos, condição de ataque e penetração. Então, nós temos que mudar a nossa percepção. Mudar nosso olhar, mudar como vamos enxergar as coisas. É isso aí, gente. Percepção é... A nossa percepção, a forma com que a gente percebe as coisas faz toda a diferença, né? Então é isso, pessoal. Esperamos ter agregado aí para vocês um pouco mais de conhecimento. Quem tiver a fim de fazer o workshop da Flávia nesse sábado, não perca a oportunidade, vai lá no Insta dela e fala com ela. E daqui a pouquinho, daqui 15 minutos, a dona Débora se transforma, tira o jaleco e vai fazer a prática de Fascia Connector. A prática de Fascia Connector, ela é gratuita, tá bom? O link dessa prática está lá no Telegram da comunidade Fascia Connector. E nos meus stories de hoje tem lá como você entrar para essa comunidade e fazer essa prática daqui a pouquinho lá com a Débora. E o tema de hoje qual vai ser, Débora? Mobilização neural. Mobilização neural, ótimo. E espero todos vocês no dia 10, domingo agora, das 10 da manhã às 11h30, Anatomia Contemporânea, uma masterclass que eu vou dar para trazer para vocês
o que eu aprendi lá em Londres. Um beijo, gente. Muito obrigada, meninas. Beijo, Obrigada a tchau, tchau. vocês. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, gente. Muito Tchau. obrigada.